Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes lugares. Recebo minha saudação. Todos, e para o Dr. Miguel Bermudes Marim, uma saudação muito especial, de todo o coração. Para essa ocasião, leiamos em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, e diz da seguinte maneira: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde do caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não lhes seja rebelde, porque não perdoará a vossa rebelião, porque nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu te disser, fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, do Eteu, do Ferezeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, os quais eu os destruirei. Para essa ocasião, a introdução do estudo bíblico do próximo domingo, intitulado Obedecendo a voz do enviado. Em cada tempo, veremos nessa introdução a base desse tema para estudo bíblico do próximo domingo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar. Tenham a bondade. Através da Escritura, podemos ver que Deus enviou o seu anjo para a libertação do povo hebreu, e o anjo do pacto é nada menos que a imagem do Deus vivente. É o anjo do pacto, o anjo de Deus, o corpo angelical de Deus, que aparece nessa coluna de fogo e, em algumas ocasiões, aparece como uma pessoa de outra dimensão, ou seja, em forma de anjo, ou corpo angelical, ou corpo teofânico. E esse é nada menos que o Messias, o Cristo, através do qual Deus criou todas as coisas. Em São João, capítulo 1, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra Ele. Houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João. Este veio por testemunho, para que desse testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que desse testemunho da luz.
Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a esse mundo, estava no mundo, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não foram gerados, os quais não foram gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, senão de Deus. E aquele verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nos mostra o anjo do pacto, o verbo, o anjo de Deus, o verbo no qual se fez carne e foi conhecido pelo nome de Jesus ou Jesus Cristo. O versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele deu a conhecer. Ou seja, que por meio do verbo, o anjo do pacto, foi que Deus se deu a conhecer desde o Gênesis até aqui ao ser humano. Em todas as ocasiões em que aparecia o anjo do pacto, se dizia que Deus tinha aparecido a pessoa ou pessoas e tinha dito tal e tal coisa. Muitos deles, como Moisés, Tiago, Jacó e também Manoá, quiseram conhecer o nome do anjo do pacto, porque sabiam que o nome do anjo do pacto é o nome de Deus. Por isso, quando Moisés disse a Deus, se eles me perguntam qual é o seu nome, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que havia aparecido, o anjo do pacto disse: eu sou o que sou. E dirás ao povo: eu sou, me enviou a vós. Aqui o eu sou é o Deus Todo-Poderoso manifestado por meio do anjo do pacto, ou seja, por meio do seu corpo angelical, que é o corpo angelical de Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Por isso, em São João, capítulo 8, 56, versículo 56 ao 58 de São João diz: Cristo, Jesus, Abraão, vosso pai, exultou em ver meu dia e o viu e se alegrou. Então os judeus disseram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Como era Jesus Cristo antes de Abraão?
era o anjo do pacto, era Jesus Cristo em seu corpo angelical, nessa coluna de fogo, chamado anjo do pacto, ou anjo do Senhor. Em Hebreus, assim como lemos em São João capítulo 1, onde diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus, o apóstolo Paulo, conhecedor desse mistério, disse no capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 em diante: Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem a si mesmo fez o universo. O universo foi feito por Deus através de Cristo, o anjo do pacto, antes de ter o seu corpo de carne, o qual é nada menos que a imagem do Deus vivente e também é a semelhança física de Deus em seu corpo chamado Jesus. O anjo do pacto é nada menos que Cristo em seu corpo angelical, o qual se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, os seres humanos, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Ninguém jamais viu a Deus. Quando Jacó disse, vi a Deus face a face, minha alma foi salva, no capítulo 32, versículo 24 ao 32 do Gênesis, encontramos que a quem ele havia visto era Deus velado no corpo angelical, tinha visto o anjo do pacto, o qual estava Deus, porque o anjo do pacto é a imagem do Deus vivente, é Cristo em seu corpo angelical, no qual está Deus em toda a sua plenitude. E depois, quando se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, era nada menos que Emmanuel, Deus conosco em forma humana, em corpo de carne, visitando ao seu povo do antigo pacto, porque tem que vir o povo do pacto quando cumpre a promessa da sua vinda. Por isso o apóstolo Santiago e São Paulo, falando de Cristo, o mostra como a imagem do Deus vivente, o anjo do pacto, encarnado no meio do povo. Em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Como Deus foi manifestado? No meio do povo hebreu, no meio do povo do pacto, Deus foi manifestado em carne, ou seja, que Deus se manifestou em um corpo de carne chamado Jesus, se manifestou como um ser humano,
dessa dimensão terrena para realizar a obra de redenção por meio do seu corpo físico, seu corpo de carne, o qual morreria em sacrifício de expiação por todos os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora nós vimos que Jesus Cristo é o anjo do pacto em seu corpo angelical, através do qual Deus criou os céus e a terra. Toda a criação foi feita por Deus através do seu corpo angelical. Simples assim. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 12 em diante, capítulo 1, versículo 12 em diante de Colossenses diz: São Paulo, com gozo dando graças ao Pai, que nos fez aptos para serem partícipes da herança dos santos na luz. Os santos, que são os crentes em Cristo, têm uma herança. Para serem partícipes da herança dos santos na luz, o qual nos livrou da potestade das trevas, isso é, nos livrou do reino das trevas, do poder do reino das trevas, do reino do maligno, do reino da quinta dimensão, e trasladado ao reino do seu amado Filho. Fomos trasladados ao reino de Cristo, ao reino do Messias, que estão na esfera espiritual, em quem temos redenção por seu sangue, a saber, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E agora a imagem de Deus é Jesus Cristo, o anjo do pacto, e Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criados todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Toda a criação foi criada por meio de Cristo, o anjo do pacto, e para ele. Ele é o dono, o herdeiro de toda a criação. Foram criadas por Deus através dele e para ele. E o reino de Cristo é o que nós fomos transladados ao nascermos de novo, de novo nascemos no reino do Messias, no reino do anjo do pacto, no reino de Deus, que está na esfera espiritual e que vai estar na esfera física, no reino milenial e por toda a eternidade. Porque o reino dos gentios será tirado na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, que é a etapa na qual está na atualidade. Começou com a cabeça de ouro no tempo do rei Nabucodonosor, depois passou aos peitos e braços de prata,
que foi o Império Medo-Persa, e depois passou ao ventre e aos músculos de bronze, que foi o Império da Grécia, e depois passou às pernas de ferro, que foi o Império Romano dos Césares, e depois passou aos pés e os dedos de ferro e barro cozido. A etapa das pernas de ferro do Império Romano, Cristo foi em sua primeira vinda crucificado pelo Império Romano. Depois, para esse tempo final, vai ser a segunda vinda de Cristo na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, os quais vão ser esmiuçados com a vinda do Messias, a vinda da pedra não cortada de mãos, nesse tempo final no qual estamos vivendo. Assim como Deus fez no antigo pacto, enviando o seu anjo, agora veja o que acontece sob o novo pacto. Corre paralelo ao povo e com o povo do antigo pacto, que estaria acontecendo com o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual aparece no dia de Pentecostes, onde nasce e onde se abre a brecha na metade da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, e aí tem uma brecha para a aparição, o nascimento do cristianismo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto é na metade da semana 70 que se detém essa semana com a crucificação de Cristo, encontramos que a Israel restam 3 anos e meio da semana número 70, porque na metade dessa semana seria tirada a vida do Messias, conforme a Daniel, capítulo 9, e breve Deus retornará a Israel para continuar a semana número 70, completar os 3 anos e meio que lhe resta, ou serem cumpridos a essa semana número 70. Isso acontecerá quando complete a sua igreja e realize a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Portanto, Israel está à espera da vinda do Messias, promessa que se cumprirá muito em breve, mas antes, Cristo está tratando desde o dia de Pentecostes com os crentes nele, com os crentes em Cristo, sob uma nova dispensação, a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, da qual Cristo é o mensageiro da sexta dispensação, a dispensação da graça. Em todas as dispensações tem sido o anjo do pacto, Cristo, a imagem do Deus vivente, através do qual Deus tem se manifestado em cada dispensação, e enviou o mensageiro de cada dispensação, através do qual se velou e revelou ao povo. Tem sido sempre Deus, por meio do anjo do pacto, falando ao seu povo através de um homem, de um profeta, como disse Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12. E agora, Deus
o qual falou por meio dos profetas, depois veio e falou por meio de Jesus, e depois tem estado falando por meio dos apóstolos, nos tempos passados, e continuou falando no meio da sua igreja, por meio dos diferentes mensageiros que Ele enviou para cada era ou etapa da sua igreja, através dos quais tem chamado e juntado os escolhidos de cada era, a sua igreja. E agora vejam aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e as declarou enviadas por meio do seu anjo a seu servo João. E agora Cristo nos disse que na revelação de Jesus Cristo, e que enviou o seu anjo para manifestar estas coisas aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E agora, o Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, o Deus dos corpos angelicais, dos profetas, disse que enviou o seu anjo. E da mesma forma na qual Deus, sob o pacto, Deus, através do profeta Moisés, enviou ao seu anjo, o anjo do pacto, a imagem do Deus vivente é o corpo angelical de Deus. Agora Cristo disse no Novo Testamento, em Apocalipse, que da mesma forma na qual Deus enviou o seu anjo sob o pacto que deu ao povo através de Moisés, agora no novo pacto, Cristo disse que enviou o seu anjo. Capítulo 22, versículo 6 diz que o enviou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora para que enviou o seu anjo? Para dar testemunho destas coisas às igrejas. Falando desse anjo, o reverendo William Branham disse que esse anjo é um profeta, assim como o anjo do pacto, quando se fez carne e foi conhecido pelo nome de Jesus, era um profeta, era o Filho do homem, era Deus velado em seu corpo angelical, o anjo do pacto, e velado em seu corpo de carne, chamado Jesus, que é a semelhança física de Deus. E aí podemos ver que tem um mistério grande. E esse é um mistério que não puderam ver os crentes do tempo final,
da dispensação da lei y también e também lo que no podrán ver é o que não poderão ver los de la dispensación de la gracia, os da dispensação da graça no tempo final, mas o verão los creyentes en os Cristo, crentes em escritos Cristo cielo, escritos no céu, el libro de la vida del no livro Cordero. da vida do Cordeiro. Vean lo que dice el reverendo William Veja o que o Branham reverendo William Branham disse en el quinto sello, página 94 o del quinto libro de selo, citas. página 94 do livro de citações, diz: Puede que yo talvez eu han captado algo, tenha captado puede que yo algo, no tenga mas talvez que eu não tenha que ouvir, entonces, então, el domingo, no domingo. Talvez eu tenha que lhes contar no domingo. O domingo era el día o dia en que iba na qual a hablar sobre el séptimo sello. ele iria falar sobre o sétimo selo. Noten, Notem, maravilloso. maravilhoso. Agora notem agora. Entonces, de acuerdo al tiempo Então, que de Dios acordo ao iba tempo na qual Deus a liberar al mundo ia antediluviano, libertar o mundo antediluviano, el mundo antediluviano, o mundo él antediluviano, envió un águila, ele envia uma águia, o sea, ou seja, un profeta, um profeta, porque os profetas são representados em águias. Vocês creem que o tempo, até em João, na ilha de Patmos, essa mensagem foi tão perfeita que ele não pôde copiá-lo. Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas vocês sabiam que o mensageiro era um profeta? O anjo, que Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo. O reverendo William Branham disse que esse anjo é um profeta. Vocês creem nisso? Vamos provar. Revelação capítulo 22, vamos ver se era uma águia. Certeza que ele foi uma águia. Ele era um mensageiro, mas foi um profeta que a ele lhe revelou esse livro completo de revelação. Revelação capítulo 22, versículo 19. E observe o que João viu aqui. E eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. Agora ele está concluindo. Esse é o último capítulo. E depois de ter ouvido, e depois de ter ouvido e visto, me prostrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava estas coisas. E ele, então o anjo, e ele me disse: veja, não o faças. Nenhum verdadeiro profeta ou mensageiro de nenhuma classe será adorado. E ele me disse: veja, não faças, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Bem, agora o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observem, e quando a palavra de Deus é trazida, tem que ser trazida pelo profeta, porque a ele é ao que a palavra de Deus vem. E agora, podemos ver que assim Deus vai dar a revelação da sua palavra em uma era, e tem que vir através de um mensageiro para essa era. Essa é a forma
en que tiene que venir na qual tem que en vir cada tiempo la em palabra cada del Señor. tempo a palavra do Senhor, porque não fará coisa alguma ao Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós, Amós, capítulo 3, capítulo 3, versículo 7. en citas Em página 40, página 40, em Citas, página 40. y 41, página E 41, 41, página 41, párrafo 30 dice, parágrafo 30 diz: y fue enviado E foi enviado, al, y significó esto e por un ángel. significou isso através de um anjo a João. No sabemos quién era el ángel, Não sabemos quem era o anjo, e a Bíblia não diz quem era o anjo, pero sabemos mas que era un sabemos profeta, que era um profeta, porque la Biblia dice, porque a Bíblia diz, porque la Biblia enseguida dice, porque em seguida a Bíblia diz: yo Jesús, Eu, enviado mi Jesus, ángel enviei meu anjo para testificar de para estas cosas que han testificar essas de coisas acontecer brevemente. Luego que vemos brevemente cuando Juan aconteceria. comenzó a Depois vemos adorar que al quando ángel, João começou a adorar o anjo, Él ele, dijo, o anjo disse: mira, no lo hagas. Veja, não faças. Revelación capítulo 22. Revelação capítulo 22, e ele disse: Porque yo soy consiervo Porque eu sou conservo juntamente con los profetas. juntamente com os profetas. Podía ser Elías, Podia ser Elias, podía haber sido uno de los profetas. podia ter sido um dos profetas. Juan era un apóstol. João era um apóstolo, mas esse profeta foi enviado. E João, sendo apóstolo, Mira la naturaleza veja a de natureza sus demás epístolas. das suas demais epístolas. Prueba que Juan no lo escribió, Prova que João não escreveu, porque no tiene la naturaleza. porque não tem a natureza como João. Tome primera de Juan, Tome capítulo 1 de João, 2, capítulo 2, y segunda de Juan. e 2 de João. Tome primera de Juan, Tome 1 de y João segunda de Juan, e etcétera, 2 de y João, léalo. etc. E leiam. Y mira la naturaleza E veja a natureza de ello. Luego mira la dele. naturaleza Depois de veja a natureza ello. disso. Juan era un escritor, João era um escritor, un apóstol, um apóstolo, pero este es un espíritu, mas este é um espírito de profeta. es enteramente una É persona. inteiramente uma pessoa diferente. Cuando el ángel del pacto del Quando o anjo do pacto pacto, antiguo do antigo pacto, que libertó al pueblo hebreo que de la libertou o povo esclavitud hebreu de da Egipto, escravidão no Egito, se hizo carne, se fez carne, cumpriu la primera venida de Cristo a primeira vinda de Cristo en medio del pueblo, no meio do povo, del pacto que estableció Dios do pacto que Deus con el estabeleceu pueblo hebreo com o povo en el hebreu monte Sinaí. no Monte Sinai, Y es el pueblo del pacto e é o povo do pacto vigente vigente que vino, que veio. el ángel del pacto, O anjo do pacto, el velo de carne o véu de carne, que en que el cuerpo angelical em que había o guiado a corpo Israel, angelical havia guiado Israel, a través del cual Dios através do estaba qual Deus velado estava y velado revelado, e revelado, manifestando-se, libertando Israel a la tierra prometida. e guiando a terra prometida. Y ahora E agora encontramos que bajo el nuevo pacto, encontramos que sob o novo pacto, Jesucristo dice, yo Jesus Cristo enviado disse: mi Eu, ángel Jesus, enviei o meu para anjo daros testimonio de estas cosas. para testificar estas coisas às Está haciendo igrejas. la misma forma que el Padre Está fazendo hizo, da mesma forma que o Pai fez com ele. y ahora en el nuevo pacto, E agora no novo pacto, así como en el antiguo pacto, assim como no antigo pacto, Dios, Deus, por medio del ángel del pacto, por meio do anjo do pacto, se velava e se revelava de los através diferentes profetas, dos diferentes profetas al pueblo. e falava ao povo. En Zacarías Em Zacarias, capítulo 7, capítulo 7, versículo 11 ao 12,
nos dice nos diz capítulo 7, capítulo 7, versos 11 al 12 dice, versículo 11 ao 12 diz: pero no quisieron escuchar, Mas não quiseram antes escutar, volvieron la espalda, mas viraram as y taparon costas sus oídos para e no taparam oír, seus ouvidos para não y ouvir, pusieron su corazón e puseram como seu diamante, coração duro como diamante, oír la ley, para não ouvir ni las a palabras lei que Jehová nem de as los palavras que o ejércitos Senhor dos exércitos enviava por seu por Espírito, medio de los por profetas intermédio dos hebreos. primeiros profetas. Vino, Veio, portanto, grande ira da parte de de los Deus, ejércitos. do Senhor dos exércitos. Y ahora, ¿cómo era que Dios E agora, como era hablaba? que Deus falava? Hablaba por medio de su Falava Espíritu, por meio do seu que es el Espírito, ángel del pacto, que é o anjo do pacto, que es Cristo en su que é cuerpo Cristo em seu corpo angelical. angelical. Falava Por medio por de los intermédio profetas dos que están profetas ungidos por el que estão Espíritu Santo, ungidos por el ángel pelo del Espírito pacto, Santo, pelo anjo do el pacto, ángel o anjo de Dios, de Deus, en el cual no qual estaba Dios estava Deus velado, velado, metido dentro de un velo de carne, introduzido no véu de carne chamado um a profeta, través del cual através do se qual manifestaba. se Por manifestava. eso, cuando el Mesías Por isso, vino, quando o Messias también era un veio, profeta, também era um Jesus, profeta, en el cual estaba Dios Jesus, en no toda qual su estava Deus em toda a sua plenitude, velado e revelado ao seu povo Israel. Y ahora, E agora, para el tiempo final, podemos para o ver tempo final, podemos a través de la ver, historia de la através da iglesia, história da igreja, que Cristo, que ha estado Cristo en medio de su iglesia, tem estado no meio da en sua el Espíritu igreja. Santo, él dijo, "Yo Em estaré Espírito con Santo, ele vosotros disse: Estarei todos los convosco días hasta el todos os fin dias del mundo." até a consumação do século. São Mateus, São Mateus, capítulo 28, 20, versículo 20, e também São São Mateus 18, versículo 20, onde diz: Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Assim como estava no meio do povo hebreu, o tempo todo sob o pacto da lei, velando-se e revelando-se através dos diferentes profetas e falando ao povo hebreu, encontramos que Cristo, o anjo do pacto, tem estado no meio da sua igreja o tempo todo em Espírito Santo, velando-se e revelando-se por meio de cada mensageiro, em cada tempo, em cada etapa, e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era. E assim, como o anjo do pacto há 2000 anos atrás, depois de se manifestar por meio dos diferentes profetas, se manifestou em Jesus, se velou, se fez carne, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. São João, capítulo 1, versículo 14. E isso foi para realizar o programa da primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias para realizar o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Veio o anjo do pacto, vestido de um corpo de carne. O anjo de Deus que tinha libertado o povo hebreu agora vem na forma de um homem chamado Jesus, na forma de um profeta, porque quando se usa o nome Filho do Homem, o título Filho do Homem, se refere a um profeta. Para o tempo final, o mesmo que tem estado no meio da sua igreja o tempo todo, na forma de Espírito Santo, vai se manifestar no meio da sua igreja, para nos dar fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Não se manifestou em toda a sua plenitude no primeiro mensageiro da sua igreja, entre os gentios, São Paulo, mas se manifestou na porção correspondente a esse tempo da primeira etapa da igreja. Ele soube muitas coisas que acontecerão nesse tempo final,
relacionadas a la venida relacionadas à vinda do Senhor con sus ángeles. com os seus anjos. Tampoco se manifestó en toda su Tampouco plenitud se manifestou em toda a sua plenitude na segunda etapa da sua igreja, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima, pero mas se manifestará en toda su se manifestará em toda a sua plenitude en este tiempo final nesse tempo final producirá e vai produzir la resurrección de los a muertos en ressurreição Cristo y dos la mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos en este tiempo, nesse tempo final, en esa etapa final nessa etapa final de su iglesia que corresponde da sua igreja, que corresponde à era de pedra angular, en la ocasión en como que se ele, hizo na carne, ocasião em que se encarnou, o Verbo correspondía correspondia de piedra angular. à era de pedra angular. Sencillo Simples como assim. es. Para el tiempo de edad de piedra Para o angular, tempo da era de pedra angular, conoceremos al ángel conheceremos o anjo que Cristo envía que Cristo envia para dar testimonio de estas para cosas testificar estas coisas a las iglesias. às igrejas. Y ahí conoceremos el misterio E aí del ángel conheceremos o mistério do anjo que Cristo envía que Cristo envia para dar testimonio de estas para cosas que hará. testificar estas coisas que acontecerão. Y estaremos obedeciendo la E palabra estaremos del Señor, obedecendo a palavra do Senhor, a palavra de la palabra Cristo, del Espíritu Santo, a palavra do Espírito Santo para esse tempo final. y eso será E isso vai ser obedeciendo la voz obedecendo a voz do enviado em cada tempo. como obedecieron la voz Como del obedeceram a voz do enviado enviado en cada tiempo em a través cada tempo através de la manifestación de da ángel del manifestação do anjo do pacto, pacto, de edad en edad, de era em a era, través através de cada mensageiro. Nesse tempo final, el grupo de creyentes estará del día o grupo de postrero crentes do último dia, que va a ser transformado. que vai ser transformado, Y si alguno se va antes, e se alguém será partir resucitado antes, con todos ele los vai muertos ser que ressuscitado Cristo, com cuando todos os resucite, mortos com Jesus Cristo. estarán escuchando Quando ele todos ressuscite, y obedeciendo la voz todos estarão ouvindo e obedecendo a voz do del enviado día postrero do último dia, del Espíritu Santo do Espírito Santo, manifestado manifestado en el ángel no anjo que Cristo enviará que Cristo enviará en este tiempo final, nesse así tempo como final, envió assim en cada como rato un ángel enviou a cada mensajero. era um anjo Para mensageiro. este tiempo final enviará Para, un para esse tempo espíritu final enviará de profeta, um espírito de así como envió un profeta, espíritu assim como enviou mensajero um en cada espírito edad mensageiro em pasada, cada era passada, enviará enviará un espíritu de profeta um espírito de profeta para el tiempo final, para o tempo en el final, cual no estamos qual viviendo. estamos vivendo, Y a través de él tratará e através con su dele iglesia tratará com a sua igreja e também vai tratar com o povo y hebreu obrará e também una manifestación grande, vai operar uma grande manifestação para o mundo todo. sencillo como Simples assim. Lo importante para nosotros es O importante para nós é que estaremos obedecendo a voz do enviado del tiempo final. do tempo final, Así como el pueblo assim como o povo estuvo obedeciendo la voz esteve del enviado obedecendo a voz do enviado en em cada cada era, a voz del Espíritu Santo, a do través del Espírito mensajero, Santo através do mensageiro correspondiente correspondente a cada era. Así estaremos nosotros Assim en nós, este tiempo final obedeciendo nesse tempo final, estaremos obedecendo a voz do Espírito Santo de Cristo através do enviado de Deus el día posterior, para la o edad. último dia na era de pedra angular. Ha sido para mim um privilégio Para mim grande tem estar sido com um grande ustedes privilégio ter estado com en la vocês introducción na del introdução estudio bíblico do estudo del bíblico próximo domingo, do próximo Dios domingo, mediante. com a ajuda de Deus. Espero que para el próximo E eu domingo espero que para o próximo domingo podamos ver más claramente possamos ver mais claramente o tema del cual do qual estaremos estudando estudando en la escuela bíblica del na próximo escola bíblica domingo. do próximo Que Deus domingo. bendiga, eles Que guarde, Deus lhes continuem abençoe e lhes passando guarde e continuem uma noite passando feliz, cheia das uma noite bênçãos de feliz, Cristo, cheia das bênçãos de Cristo, Salvador o nosso Deus, Salvador. Eu Deus, deixo com vocês ao ao reverendo reverendo José José Benjamin Benjamin Pérez Pérez aqui, cada país de e em cada país eu deixo ao ministro correspondente a continuação para hasta a el próximo domingo del continuação. Señor. Até o próximo domingo, com a ajuda de Deus. Tenham todos buenas noches. muito boa noite. Ore mucho por la actividad, Orem muito pela atividade do próximo domingo,
Va a ser muy importante vai ser muito importante todo lo que estaremos viendo en tudo ese que tema estaremos vendo nesse el tema próximo domingo, do próximo domingo, Dios mediante. com a ajuda de Deus. Que Dios les bendiga Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, y les prospere e lhes prospere espiritualmente, materialmente, e lhes use grandemente em sua obra tiempo final. nesse tempo final.